Olá, vamos iniciar nossa aula seguinte dentro daquela temática que a gente estava observando das pessoas que formam a relação jurídica. Já vimos que são um empregado regulado, ou melhor, conceituado pelo artigo 2º da CLT, e pelo artigo 3º, e o empregador, este sim, regulado pelo artigo 2º da CLT. E que, dos artigos seguintes, até o 12º, nós temos dois tipos de considerações. Acréscimos ou exclusões a esses componentes que batem com a conceituação do artigo 2º e do artigo 3º, então, alguns aumentando o número de possíveis sujeitos da relação de emprego, como os que se referem, por exemplo, ao trabalho rural, ao trabalho de doméstico, e outros fazendo uma exclusão, uma diminuição desse número de possíveis sujeitos da relação jurídica de trabalho. Como exemplo, nós podemos citar os servidores públicos e algumas outras exclusões parciais, que apenas reduziu o conteúdo do direito do trabalho a eles aplicável, como ocorre, por exemplo, com o cargo da doméstica, ou do empregado doméstico em geral, que a gente fala as domésticas, mas devemos, pela consideração do gênero feminino como indicativo da exclusividade de pessoas ou entidades do sexo feminino, e o gênero masculino como um indicador geral que não se refere nem especificamente, nem exclui homens ou mulheres da sua enumeração, como também coisas a que nós nos refiramos com o masculino ou com o feminino. Exemplo, a pedra e o Pedro, se eu for falar sobre os dois juntos, eu falo todos no masculino. Ao passo que se eu for falar sobre a pedra e a rosa, eu falo todas no feminino. E Pedro e Paulo, ambos no masculino. Então, esse todos se referindo a sujeitos ou a nomes que ostentem os dois gêneros de adjetivação, de marcação linguística, aí o hábito do português, que não tem o gênero neutro, é jogar tudo para o masculino. Esse não tem o gênero neutro, uma curiosidade paralela aí, quer dizer, na maioria dos casos, pois o tipo de adjetivos de alguém, lhes, referentes aos dois sexos, aos dois gêneros, masculino e feminino, e então, como ele se refere tanto ao masculino como ao feminino, eles não alternam, não modificam a sua desinência no caso de troca do gênero das pessoas indicadas por eles como pronomes que são. Mas, continuando a aula, então, nós vamos terminar rapidamente a nossa fala sobre o empregado, e para isso voltamos lá no início do direito do trabalho, é que existem várias formas de relação de trabalho. Esta que nós tratamos dentro do direito do trabalho é indevidamente nominada relação de trabalho, porque ela é
uma das possíveis relações de trabalho. Como ela trata de uma forma de relação, de um fenômeno relacional que se chama, ao qual nós demos o nome de emprego, então seria mais conveniente, mais exato, mais preciso chamá-la de relação de emprego. Aliás, o próprio direito do trabalho é um direito do emprego. E o empregado é que é sujeito desse direito. O trabalhador, que tem uma acepção muito mais ampla, porque se refere a muito mais prestadores de serviços que não se submetem à relação de emprego, esses sim deveriam ser chamados trabalhadores. Mas na prática não existe isso, e nós não vamos agora mudar esse detalhe despiciando de uma disciplina que aqui no Brasil, depois de formalizada, tem 60, 80 anos aproximadamente, deve ser 78, 79. Eu prefiro deixar os meus poucos neurônios restantes para raciocinar em termos de direito ao trabalho, não de matemática. Aí, quanto ao empregado, qual é o papel dele na relação de emprego? Nós já vimos que ele é aquele que cede a sua força de trabalho ao empregador vejam, a preposição para sempre se refere a uma finalidade. Onde tem um para, o raciocínio, a pretensão de passar alguma informação, alguma ideia, algum pensamento, alguma instrução para outrem, finalista, é teleológica, é aquela que visa obter determinada finalidade, determinada realização, que vai atender o telos, que vai atender o propósito com que se entrou naquela relação, com que se relacionou com a parte contrária. E esse contrário é muito interessante, que o direito, como tudo no mundo moderno, tanto na área jurídica, quanto na área econômica, quanto em outras áreas da atividade humana, a gente diz que é necessária a luta para realizarmos nossos desejos, para nos afirmarmos nesse mundo, que então seria, frente a isto, um mundo belicoso, um mundo de disputas, um mundo em que a realização de nossos interesses dependeria de passarmos sobre os obstáculos existentes e vencermos os outros nas disputas. Isso é uma descrição muito desagradável, muito pejorativa e, principalmente, muito infeliz do gênero humano. E infeliz aí nos dois sentidos. Infeliz porque não abrange a realidade que poderia ser, e infeliz também por gerar infelicidade na vida prática. Infelicidade como carência, qualquer que seja ela. Nós já vimos nesse nosso esquema que a gente está usando ao longo do direito do trabalho, que a carência, a necessidade e a falta de satisfação ou a insatisfação é que geram na gente expectativas, desejos, vontades sobre o mundo. Aliás, gera desejo, vontade e expectativa dentro de mim. Eu é que vou atirá-las sobre o mundo para ver como é que eu faço com elas. Aí, neste caso, eu vou ter o interesse, que é eu pego a minha vontade, o meu desejo, a minha expectativa, que até esse momento estavam dentro de mim, e transformo-as, ou melhor, cedo à pressão delas para que eu passe a ter um interesse, que o próprio nome indica que está entre eu e o mundo
eu insatisfeito e o mundo em que eu vou procurar uma possibilidade de satisfação para mim. Nesta procura, nesta busca da realização do meu interesse, é que eu vou ver aqueles obstáculos e aquelas pessoas contrárias, disputantes comigo, dos aspectos que podem realizar esse meu interesse, é que vão inspirar esse mundo de luta. E vejam que todo mundo fala nisso. Nietzsche é o mais claro, mais aberto em falar da luta. Hegel, um pouco antes dele, já tinha falado na separação, por exemplo, entre o senhor e o escravo, entre o patrão e o empregado, dentro de uma dialética em que só se chega ao grau de cima quando superado, quando atravessado, quando vencido o de baixo. E Marx também, nesta mesma linha, dizendo que a luta é o aspecto dinâmico para a evolução humana, para a conquista dos interesses humanos. E nos outros ramos também é a mesma coisa. As igrejas sempre pregam a santificação do ser humano como uma luta, só que eles internalizam a luta, eles passam, muitas das igrejas, porque algumas têm essa luta como aspecto externo, igual o judaísmo e igual algumas correntes evangélicas ou pentecostais desta ala das religiões cristãs. Para as outras, há uma luta consigo mesmo para a sua santificação, para a sua beatificação, para a sua aproximação das expectativas da eternidade, das expectativas da divindade. E isso se estende de formas diferentes, de acordo com a sua cultura e com a sua própria formulação religiosa, até para os budistas, os shintoístas, os hinduístas, aquelas religiões orientais do Médio Sul da Ásia. Então, mas a história em outros campos também, eu falei no Darwin, que fala na luta na luta pelas espécies. Então, na luta das espécies, as espécies dentro delas sobressaem aqueles indivíduos que vencem a luta com seus congêneres. E entre elas sobressaem as espécies que geralmente usam a outra como alimento. Então, para Adam Smith, a vida econômica é uma luta, uma concorrência, uma disputa de mercado e uma disputa de insumos em que vai ser vitorioso aquele que for mais forte. Aí vem o caso da vitória do mais forte ou do privilégio do mais forte. São aqueles que, no campo para onde eles levam a disputa, eles são mais fortes e vão ser vitoriosos nessa disputa. Então, daí nós vemos no Estado classes sociais e econômicas que detêm o privilégio de receber as coisas, muitas vezes de mão beijada, de bandeja posta, que são os proprietários, defendidos, por exemplo, John Locke. Para mim é uma abstração irredutivelmente fora da realidade, as teorias do John Locke, que o imperialismo, sim, o liberalismo quer fazer como justificativa para si mesmo, infernizar o mundo e dominar a sociedade, como fazem até hoje, e estão agora praticando uma reação ao período de maior socialização, de maior convivência benéfica da vida humana, que veio depois das guerras, isto é, entre pessoas que viram toda a tragédia, todo o desconforto, toda a ignomínia da guerra, às vezes das duas guerras mundiais, né? E que então
foram criando um mundo mais solidário, de 45 até lá para 60 e poucos, estávamos tentando construir uma humanidade benfazeja. De lá para cá, começaram com os golpes de Estado e as ditaduras aqui na América do Sul, ou, como dizem os americanos, abaixo do Rio Grande, que Rio Grande não é esse nosso aqui, que tem paisagens belíssimas e aspectos riquíssimos de cultura e de seres humanos aqui dentro de Minas Gerais, não. O Rio Grande que eles falam é aquele que faz a diferença entre os Estados Unidos e o México. Então, para eles, abaixo daquilo, até na Terra do Fogo, até nos princípios da Antártida, é uma terra em que ocorre esta quintalização, quer dizer, transformação em quintal deles. E esse quintal deles, eles dominam a ferro e fogo, com tapinhas nas costas e maçãs, quando está tudo bem e todo mundo reacionário, submetido aos Estados Unidos. Mas qualquer país que busque independência, que busque desenvolvimento, que busque vida social igualitária, passa a ser visto por ele como um inimigo, como um perigo, e gera o incentivo, o financiamento e a participação dele nas guerras internas, nas disputas de caudilhos dentro das nossas pátrias, inclusive do Brasil. Em que, às vezes, como agora, o caudilismo, o absolutismo, o autoritarismo se tornam vencedores e permanentes no poder. Ainda bem que essa permanência aqui é igual àquela lá das características da relação de emprego, do contrato de trabalho e do próprio direito do trabalho, em que existe a característica da duração, a característica do prolongamento do tempo, a característica alguns autores dizem permanência, mas nunca será uma permanência absoluta, porque há pelo menos a previsão de que o empregado morra, de que o empregado aposente ou de que uma das partes rompa o contrato de trabalho. Então, devido a esta previsão, a esta possibilidade histórica que sempre ocorre com todos os contratos de trabalho vigentes, que vigerão ou que já foram vigentes, que já vigiram dentro do direito do trabalho. Todos eles um dia vão acabar. E isso aí, então, torna essa permanência delimitada no tempo, de modo que seria mais recomendável falar durabilidade, porque durabilidade é a tendência de se prorrogar reconhecendo um ponto final. Esse ponto final pode vir amanhã ou pode vir daqui a 23 anos e meio. Ele será sempre a extinção da relação de emprego e do contrato de trabalho e da aplicação do direito do trabalho nas relações daquelas duas. Suponham, por exemplo, que no final desses 23 anos e meio, aquele empregado consagrado dentro da empresa e tal, seja chamado ou seja otorgada a ele, ou seja votada para ele a direção da empresa. Um cargo de direção qualquer. Então, rompe-se a relação de emprego. A relação de direção não é normalmente compatível com a relação de emprego. Mas, de qualquer maneira, substituindo-se uma relação pela outra, ele continuou a se relacionar com a empresa, mas não mais como empregado. Então, mostrou-se o término, o fim, o encerramento, a extinção daquela relação de emprego. E, ainda falando do empregado, ele se caracteriza pelo tipo de aplicação que tem a sua energia do trabalho pelo empregador. Vejam,
é o empregador que aplica. Geralmente aplica por interesse do próprio empregador dentro de algum ramo de atividade que o empregado detém e que comprovou para ele. Então, se eu vou contratar um advogado para fazer o meu divórcio, eu vou procurar alguém que tenha competência desenvolvida, que tenha prática, que tenha vivência, que tenha conhecimento teórico, especialização nesse ramo do direito de família aqui. Se eu vou contratar um engenheiro para construir uma casa ou para edificar uma barragem, eu vou procurar engenheiros diferentes, também de acordo com as suas possibilidades, com as suas experiências, com a convicção que ele consiga me formar de que o trabalho será melhor feito por ele, de que ele, com os conhecimentos, com os repositórios científicos de que ele dispõe para o exercício da sua profissão, eu vou medir se ele é melhor ou pior, se ele desperta para o trabalho que eu quero mais ou menos interesse. Por que ele desperta interesse? Porque o trabalho dele pode ter, suponho, uma utilidade para mim. Esta utilidade que o trabalho dele para mim é que me faz contratá-lo, é que me faz definir-lhe o papel contratual, isto é, a força de trabalho, em que setor da atividade humana, em que ponto, em que modalidade que ela vai me ser prestada, e depois eu cobro dele, vendo os produtos que ele fez, medindo a natureza da obra dele, eu vou ver se continuo com ele ou não, se ele realmente comprovou aquelas características que me convenceram a contratá-lo ou não. Então, esta força de trabalho que o empregado cede, ela não é aplicada pelo empregado. Mas o empregado está trabalhando. Ele está trabalhando, ele está desgastando a sua força de trabalho, ele está desgastando o seu físico, a sua face intelectual, ele está realmente despendendo a sua força de trabalho. A gente pode ver isso pelo suor, pelo desgaste físico ou pelo desgaste mental. O fato é que, dentro da profissão para a qual eu o contratei, a gente vê alguma forma de externalização dessa perda da força de trabalho. Porque força de trabalho não é elástico que vai e volta. Vai e volta outra vez. Não. A força de trabalho é produzida pelo ser humano ao conjugar os seus aspectos positivos, os seus atributos, as suas qualidades intelectuais e físicas. Por exemplo, para um chapa de caminhão, um carregador de sacos para colocar dentro dos caminhões, eu vou precisar de uma qualidade, de uma propriedade física maior do que da intelectual. Mas continuo precisando das duas e de uma terceira, que é a da afetividade humana. Ele tem que ser dócil para aquela atividade, ele tem que aceitar praticar aquilo, ele tem que acatar as deliberações, as ordens do seu tomador de serviço, do seu empregador, para que aquela atividade dele dê certo. Isso tudo vai fazer com que ele também esteja convencido, ele também esteja aceitando o trabalho que lhe foi dado, o trabalho que lhe vai chupar a força de trabalho, a energia humana, produtiva, aplicativa, que todos nós temos. Então, a natureza do trabalho é que faz o empregador selecionar e também que faz o empregado agir e se aperfeiçoar dessa maneira e não daquela. Com isto, nós vamos ter as mesmas exclusões
ou inclusões aplicáveis ao empregador, aplicáveis ao empregado. Então, aqueles artigos ali do 4º para a frente na CLT, no que tange, até o 8º, no que tange a atividade submetida, subordinada ao direito do trabalho, eles serão sempre aplicáveis nas duas bandas da relação de emprego, ao empregador e ao empregado. E então, quando se exclui o empregado não, o trabalhador do setor público, o soldado, eu como professor da universidade pública, o juiz, o vereador, o coveiro do cemitério, que está, aliás, trabalhando exageradamente na atualidade. Ele, enfermeiro, médico, zelador de hospital, até do administrador, chefe do hospital, até o encarregado da higiene, da parte sanitária, todos estão trabalhando em exagero por causa da pandemia, e só agora, só nesses últimos dias, chega no máximo uma semana, é que está diminuindo um pouquinho essa superatividade deles, sem ainda a certeza de que essa diminuição seja duradoura pelo tempo. Duradoura, igual a relação de trabalho, é uma durabilidade que sempre terá um fim. Mas então, dentro dessa visão, nós temos que a força de trabalho é cedida pelo empregado, mas é aplicada, ela cumpre o objeto da relação, não da relação de emprego, porque o objeto dela é cumprido quando o empregado cede à força. Mas como ele não cede só intencionalmente, ele tem que ir e aplicá-la porque ela está dentro dele, ele não arranca e entrega. Então, ele tem que estar lá agindo para estar cedendo essa força de trabalho. E ele está agindo com a força de trabalho que, contratualmente, ele já falou que é do empregador. Então, o empregador é que está dirigindo a aplicação dela. Tanto que, nos primórdios do direito do trabalho, essa relação de trabalho se caracterizava pelo conjunto de ordens que o empregador, que emanavam do empregador. Ele dava ordem para abrir a máquina, para limpar a máquina, para jogar, por exemplo, café lá dentro, para descaroçar o café, tirar a casca e tal. Uma ordem atrás da outra. Hoje, todas as máquinas são, pelo menos, semi-automáticas. Todas é um exagero. Ainda tem o formão, ainda tem a lixadeira, ainda tem um punhado de equipamentos ou de máquinas que eu uso pessoalmente em contato com o objeto que vai sofrer a incidência da minha força de trabalho para se modificar em benefício do empregador. Porque aquela força de trabalho, eu já falei para ele que é dele. Então, a cessão ocorre exatamente com o desgaste, com a tomada da força de trabalho. Para isso, é importante o envolvimento pessoal do empregado. Daí eu ter falado que as características afetivas, sensitivas dele também se entrosam na relação de emprego, porque elas também vão modular a força de trabalho que ele está cedendo. E assim é em todo e qualquer contrato de trabalho, contrato individual de trabalho, que eu já falei para vocês agora mesmo, que devia se chamar contrato individual de emprego. O individual aí seria desnecessário até
porque ao falar de emprego, eu já estou falando no emprego da força de trabalho individual e incompartilhável do trabalhador. Mas, apesar de ser dispensável nesse contrato de trabalho, ou contrato de emprego, ela ajuda a esclarecer, porque ajuda a mostrar com mais evidência, sem necessitar de maiores raciocínios, de que é que eu estou falando. Existem trabalhos que são feitos por máquinas com a aplicação da força de trabalho de muitas pessoas, que às vezes nem estão atuando contratadas autonomamente, estão atuando através de uma empresa a qual a gente chama de prestadora de serviço. Seja uma construtora, seja uma banda de música, seja um corpo jornalístico, eles estão atuando em conjunto porque a força de trabalho que o empregador quer é conjunta, é social daquele grupo, é entrosada por todos aqueles elementos. Então, ela pode até ser supra-individual. No contrato de emprego, não. Na relação de emprego, não. Na relação de emprego, nós vamos ter, como diz o artigo 3º da CLT, sempre um indivíduo ou uma pessoa física pegando o seu pacote de força individual de trabalho, de energia física e intelectual da pessoa e afetiva e entregando para o empregador. Então, o contrato de trabalho é sempre de 1 a 1. Do lado do empregador, não. Um empregador pode ter 10, 20, 100 mil empregados. O empregado não pode ter, dentro da mesma relação de emprego, 10 ou 15 empregadores. Pode, numa hipótese excepcional, e tão excepcional que teve que receber o esclarecimento de um dos parágrafos do artigo 2º da CLT, aquele que fala em grupo econômico. Através do grupo econômico, eu pego um conjunto de trabalhadores para executar uma tarefa, tarefas interdependentes, igual a da banda de música, por exemplo, igual a do pessoal que vai colher café. Eu posso fazer com eles um contrato que a gente chama de contrato de equipe. É mais ou menos igual ao grupo econômico, só que é do lado do empregado. Como no grupo econômico as empresas guardam, detêm entre si o ativo patrimonial, o ativo de técnicas, de patentes, de módulos de fazer o serviço, etc. e tal, e o ativo de comando também, os empregados podem ser reunidos para fazer várias tarefas interdependentes. Mas, neste caso, cada um deles continua a ser contratado individualmente. Eu posso até pôr no contrato uma cláusula com a seguinte condição. Eu já expliquei para vocês que cláusula é um item do contrato separado, clausulado, com clausular vem do latim, que significa fechado, um pedaço que trata de um assunto compacto, lá é a cláusula. E qual é esse assunto compacto que ele traz? Uma condição. A condição não entra no instrumento de contrato como uma coisa fixa. Ela é objeto da cláusula. A cláusula é que esclarece e ela pertence ao próprio contrato, que não se confunde com aquele instrumento. O contrato são as obrigações, as intenções, a disciplina que nós combinamos. E o instrumento de contrato é uma memória ou oral, ou gráfica, ou seja lá de que forma que vocês consigam imaginar,
a aceitação de um compromisso, é a memória gráfica dos compromissos que foram assumidos entre os dois, entre o empregador e o empregado. Então, continuando nessa linha, este aspecto, no caso do empregador, nós já vimos que era o grupo econômico de empresas, que podem, a CLT determina exatamente isso, que eles sejam reunidos no polo empregador, no polo empregatício, no polo da tomada do serviço, reunidos como corresponsáveis. Quer dizer, eu vou ter um conjunto de pessoas como empregadores, porque todos eles se beneficiam e se responsabilizam por aquela tomada de serviço. Do lado do empregado, eu já falei que é absolutamente impossível fazer isso. Eu contrato com uma pessoa a cessão da força de trabalho dela, da energia humana dela. E essa energia humana dela não vai se comunicar com a do outro que trabalha ao lado dela. Podem se comunicar aplicando-se ao mesmo produto. Existe um filme do Charlie Chaplin, eu esqueci o nome dele, é um dos mais famosos que tem, em que ele entra numa esteira da linha de produção. O outro de lá põe o motor em cima da correia transportadora, o seguinte põe a peça no lugar certo, o terceiro põe o parafuso e ele, com a chave, aperta o parafuso. E faz a maior confusão, e passam sem apertar, ficam outros apertados 2 vezes, e vai virando uma confusão até que desgringola tudo. Mas aí, o que eu quis dizer, me fazendo referência e memória a este filme do Charlie Chaplin, os tempos modernos. Eu estou querendo exemplificar o fato de que estão todos trabalhando em conjunto e uns dependendo do trabalho uns dos outros. O Charlie Chaplin, ao desorganizar o seu trabalho, ao não dar conta de fazer a sua parte naquela rotina da correia transportadora, ele desarticula os de antes e os de depois. Ele inviabiliza aquela produção. Ele inviabiliza a aplicação de força de trabalho das dos outros, porque ele não está aplicando bem a dele. Mas, de qualquer maneira, ele não está misturando a força de trabalho dele, nem com os de antes, nem com os de depois. Ele não está estabelecendo uma associação, um consórcio, uma meleca geral das forças de trabalho humanas. Ele é responsável pela dele. Tão responsável pela dele que o empregador, ao ver aquilo, vai mandá-lo embora, vai demiti-lo, e os outros vão continuar. É a mesma coisa que trocasse uma peça, colocasse outro no lugar dele. E aí é que vem algo importante no direito do trabalho. Enquanto os escravos eram considerados coisas, quer dizer, coisas complexas, humanas enquanto conceito, mas desumanas enquanto trabalhador, o empregado é considerado apenas como uma atitude, que é a aplicação da sua força de trabalho. Ele é considerado apenas como uma gesticulação induzida pelo cérebro, pelo aparelho intelectual da pessoa. E aí é que vem a grande composição, a grande possibilidade positiva de o próprio Charlie Chaplin fazer aquele papel lá dos tempos modernos, porque ele era um ator de uma gesticulação, de uma movimentação corporal incrível e que naquele ponto fica tão estranho exatamente para nos mostrar a estranheza da nossa mecanização, da nossa utilização
como peças úteis. Então não somos nem sequer uma coisa total como o escravo era. Somos peças úteis. E com essa parte, nós terminamos a referência que nós íamos fazer ao empregado. Íamos fazer, porque tem mais para fazer lá na frente, mas tudo a seu devido tempo. E aí vamos nos questionar, mas que coisa absurda! Como é que vai ficar um homem que nem conhece o interior da fábrica, gastando dinheiro nela e ganhando dela uma lucratividade maior do que o salário de todo mundo que está lá dentro? Como é que um empregador, que um patrão, que um empresário, que um dono da fábrica ousa se apropriar dela, de seu destino e de seu lucro? E de seu mando também, porque é ele que dá as ordens. Não são mais aquelas ordens contínuas, constantes, quer dizer, igual era no início do direito do trabalho, com as máquinas não automatizadas e não generalizadas em sua aplicação, com aplicações individuais. É mais para o tempo do filme do Charlie Chaplin, do lado do Tempos Modernos, mas com uma sofisticação muito maior. Ali quem estava comandando os gestos do empregado era a própria esteira transportadora. Na realidade, nós temos muitos trabalhos feitos através do computador ou através de máquinas em que eu a domino, a faço funcionar apenas com o meu uso dos teclados, das regulagens, das atividades paralelas e propiciadoras da confecção a que aquela máquina se destina, não dela própria. Vocês vejam, por exemplo, numa tecelagem, numa fábrica de tecidos, numa linha de produção de artefatos de tecidos em geral, tecido, tem até o TNT, né? Tecido, não tecido, mas já existe, devido ao gênio humano que o contratou. Então, existe esse gênio humano que inventou o mundo. Ah, foi Deus que criou? Foi. Mas Deus criou pelo menos o prego de bater na sola do sapato para fixá-la. Estes, no início, vendo o trabalho da natureza, são os trabalhos e as criações humanas. É claro que dependem de um aparato intelectual que, para aqueles que são religiosos, que são teístas, como eu, este aparato intelectual já foi desenvolvido sob o influxo de Deus durante todas as milhares de gerações, os milênios e milhões de anos. Foi desenvolvido sob os auspícios divinos. Mas hoje, ao usá-lo, é o homem que está sendo criador. É o homem que está sendo autor desse bem artificialmente criado, através da modificação no mundo pela força de trabalho humano, pela aplicação da energia humana sobre esse mundo. Então, explicada essa parte, nós então estamos vendo que aquelas ordens todas que existiam, hoje, na maioria das profissões, ainda existe aquela que vem uma ordem depois da outra, igual a do cozinheiro para o seu auxiliar, igual a do advogado para o seu estagiário, igual a do cirurgião para a enfermeira ou para o residente médico que está ali junto com ele em volta da mesa de cirurgia. Isso tudo depende de comandos precisos e imediatos. Mas um caminhoneiro, o tomador de contas da máquina lá da tecelagem que eu falei para vocês, da fiação,
o, o professor. Recebem ordens raras e remotas, porque são ordens diretrizes, ordens que se referem ao trabalho dele como um todo, continuado no tempo. Aquela continuidade que nós falamos como característica da relação de emprego, do contrato de trabalho ou de emprego e do próprio direito do trabalho. Então, hoje nós adotamos o tal do método estrutural para configurar a subordinação, do método da integração. A pessoa se integrou à empresa para se chegar ao resultado que ela deseja, que ela vai obter. Ele não está ali se caracterizando como empregado dela por causa de uma ordem que vem a cada segundo, a cada minuto. Não. Ele está se mostrando empregado da empresa ao participar de um processo dela de aplicação da força de trabalho na construção dos bens. Então vejam que aqui eu já passei um degrau à frente. Em vez de falar só na aplicação da modificação do mundo, eu estou falando na aplicação da construção dos produtos, dos objetos úteis. E este empregado, então, fazendo isto, ele vai estar seguindo ordens. Mas eu falei para vocês que as ordens que o empregado segue não são só aquelas que o empregador deu ali junto da máquina, com ela já funcionando. Porque se fosse a hora que começasse a máquina a funcionar com uma diretriz determinada em que o empregado atua e acompanha, mas que não precisa então da ordem do empregador, porque a máquina é autoexplicativa ou autoaplicativa, isso tudo faz parte do próprio entendimento do empregado na sua atuação com a máquina. Então parece que o empregador manda menos. Não é que ele manda menos, é que ele já pré-mandou. Ele comprou uma máquina, escolheu uma máquina que tem uma alavanca do lado direito. Então ele está com isto deixando implícita a ordem de que o empregado, toda vez que ocorrer algo que torne necessário mexer naquela alavanca, ele vai lá do lado direito da máquina e move a alavanca. O empregado não pode falar, não, eu quero ficar do lado esquerdo. Até a posição dele frente à máquina, o empregador já determinou a comprar aquela máquina daquele jeito. Agora vocês pensem, uma máquina que tem um programa no computador, uma máquina que vai fazer o fio. Vamos voltar lá ao nosso exemplo da tecelagem ou da fiação. Vai fazer o fio, fiação. Vai transformar esse fio em tecido, tecelagem. Vai, durante o próprio processo, tingir o fio, atingir o tecido e entregá-lo do outro lado enrolado em uma peça. O empregado vai ficar só olhando. Pode ser que em algum desses lugares ele tenha que apertar um botão para injetar a tinta. No outro lugar ele tem que apertar um botão para trocar o novelo do fio. No outro lugar ele tem que ajeitar a canaleta para o tecido sair justinho e poder se enrolar direito. Ele vai ter de vez em quando que tirar aquele rolo de tecido de lá e deixar acumular de novo a partir do outro que está sendo feito. Ele vai ter que fazer muita coisa. Mas são coisas que já estão autodeterminadas pela própria movimentação da máquina, pela própria destinação da máquina. Ela foi feita para pegar, vamos supor, o algodão bruto, a lã do jeito que foi tirada do carneiro. Não, ela vai passar por lavações, por purificações, por alguma coisa antes. E entregar uma bobina de pano pronto, pintado, apropriada para ser cortada e fazer um vestido chiquérrimo. Mas esse empregado, então, deixou de ser empregado, porque o empregador não está lá
babujando ordens no ouvido dele? Não. Ele é empregado, as ordens estão embutidas nos próprios equipamentos que ele usa, por isso ela é estrutural. Ela pertence, ela é emanada e ela se consolida a partir da estrutura da empresa, a estrutura mecânica, a estrutura técnica e a estrutura administrativa. Quando o empregado ingressa nessas três faixas de apropriação da fábrica, ele se tornou empregado. O juiz moderno, então, não precisa de ir nem de mandar um perito para ir lá ver o empregado trabalhar, para ver se ele trabalha, se ele bate pontos, se ele... Claro, ponto é muito mais fácil, ele requisita os cartões, mas aí pode haver falsificação do cartão de ponto. O empregado vai lá, bate e volta para continuar trabalhando, e quanto mais ele trabalhar depois disso, mais o empregador está lhe retirando, ou o verbo aplicado a isso, é lhe roubando, porque há uma violência em fazer o empregado voltar depois que ele bateu o ponto. Então, tudo aquilo que se apropriou da força de trabalho dele a partir desse momento está sendo roubado, está sendo retirado com o uso da violência de fazê-lo voltar e de estar lá mais do que foi contratado. É sequestro. Mesma coisa que pegar uma pessoa sequestrada pelo sequestro relâmpago para ele ir no banco, tirar dinheiro da conta dele e entregar para o ladrão. Esse ladrão não está furtando, ele está roubando. Ele está no emprego de violência ou de grave ameaça. As duas coisas, entendo eu, para atentar contra o patrimônio daquela pessoa. Então, eu não vejo diferença axiológica entre o sequestrador relâmpago e o dono da fábrica que faz o empregado voltar depois de bater o ponto. São ambas imorais, antiéticas e ilegais, antijurídicas. Então, continuando, o empregado está ali fazendo aquilo e recebendo as ordens e trabalhando, melhor dizendo, trabalhando de acordo com as ordens passadas para ele em nome do empregador. Fez as ordens que o empregador passou, que o diretor passou, que o gerente passou, que o chefe de equipe passou, que o mestre de obra passou, que ele recebeu de alguém delegado do chefão lá, do empregador. Pode ser a ordem que está no regulamento de empresa, no plano de cargos e salários. A mera definição das funções do plano de cargos e salários, quando o empregado começa a receber o salário correspondente àquela descrição, ela já é uma ordem para ele. Ou as ordens advindas da própria fábrica, da própria máquina, do próprio automatismo da empresa, que são aquelas que eu falei para vocês, que são estruturais. Tudo isso é ordem que bate na cabeça do empregado e que tem que entrar no coração dele. Então, engraçado, quando eu dava aula na sala de aula, vendo rosto no rosto, eu nem levava coisa de beber, não sentia a mínima vontade. Mas como aqui, apesar da aula me exigir mais trabalho, até mais caretas, que são formas que eu tenho de me expressar para vocês, e do outro lado eu tenho o conforto de estar na minha casa, eu não dou conta mais de dar uma aula sem estar bebendo água. É o vício da aula à distância, para mim. Mas então, a gente pode verificar que, de qualquer modo, há ordens. Ah, uma fábrica dispensa ordens? Não, ela não dispensa ordens. Ela embute as ordens na rotina de funcionamento dela, na própria estrutura de trabalho dela, na estrutura mecânica, material, física, edilícia
daquela fábrica. Se eu estava falando sobre o empregado da tecelagem ou da fiação, se aquele rolo de pano, aquela bobina de tecido que saiu da máquina, tiver que ser por ele levado através de uma escada para o andar de cima, o fato de ele acabar de tirar a bobina da máquina, ela estar lá em cima do carrinho, do chão, de qualquer coisa que for, e a escada logo na frente, como ele conhece a empresa, essa estrutura que ele conhece o domina. Ele já está ordenado a levar aquilo lá para cima. Se for outro que leva, se vai num carrinho, se ele joga dentro do elevador, o elevador leva, de qualquer modo, alteram-se as providências tomadas por ele, alteram-se os atos que ele pratica, o comportamento que ele... Mas, de qualquer modo, está ligada à atitude mental dele, que é a de que é obrigação dele, a não ser naquela que o outro leva, né? Colocar o rolo, a bobina, lá em cima. Então, de qualquer maneira, é inafastável a existência de ordens na relação de emprego, no contrato de emprego. E aí vem uma coisa. Quem que tem o poder para dar essas ordens? O contrato deu o poder para o empregador através da subordinação. Mas até agora nós estamos vendo que isso tudo tem limites. Hoje nós já vimos que extrapolar a jornada é o limite da ilegalidade. O que vem depois da jornada tem que ter outro limite. A jornada é de 10 horas, eu posso fazer no máximo mais 2 de hora extra. Então eu tenho o limite da jornada, que são das 8 horas de trabalho, e o limite da extensão, que são 2 horas, quer dizer, o total de 8 mais 2, 10 horas seguidas por dia. Seguidas não, que ainda tem outra obrigação, que é de dar um intervalo para refeição e descanso. É o intervalo do almoço que a gente fala. Pode ser até de noite, pode ser no final da tarde. O empregado que tiver pego o serviço às 8 horas da manhã, ele vai almoçar ao meio-dia. O que pegou às 8 horas da noite vai almoçar à meia-noite. O empregador é obrigado a dar esse intervalo. E aí ele pode compor, em vez de ser 4 horas, depois mais 4, ele pode dar 6, e depois 4, 4, e depois 6, 5, e depois 3, 6. Desde que não seja um tratamento desumano, dá 6 horas de trabalho. 6 horas dá para qualquer um de nós ficar com um pouco de fome, né? Um pouco assim, meio avantajado. E depois só mais 2. Ou ao contrário, o empregado entra às 6 horas da manhã, às 8 horas o empregador fala, você está de folga, vai almoçar. E ele retoma o serviço às 9 e vai passar as outras 6 horas de trabalho sem poder tomar nenhum cafezinho, sem poder beber um copo d'água, porque existem profissões, principalmente essas ligadas às máquinas automáticas, automatizadas, cibernéticas e tal, que o empregado não pode nem virar para o outro lado, ele não pode nem ir no banheiro. Compensação, ele acostuma, daí a pouco ele não está nem precisando, não vai dar vontade de ir, não vai ter necessidade de ir durante aquele período de tempo que ele está ali. Mas vejam que existe uma ordem que o próprio empregador tem que obedecer. E que, naquele caso que eu falei do empregado que ficou às 10 horas, do empregado que o empregador determinou o que ele vai fazer, ou do empregado que o empregador não determinou nada, só passou ele para dentro da porta e falou, é aquela máquina lá. Esses todos
estão subordinados a uma ordem que o empregador também está, que é a da jornada de trabalho, a da delimitação da jornada de trabalho. E quem que deu essa ordem? De onde que veio isso? Veio do mesmo lugar, que deu ordem que para advogar, para ser juiz do trabalho, tal qual, vocês têm que ter 5 anos de um curso. Então, vocês não tinham pensado em fazer. Ninguém, quando é criança, que os pais, os avós, avô que gosta disso, avô é um chato. Eu sei, experiência própria, como avô. Mas, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser advogado. Eu nunca vi um que falasse que vai ser estudante. Eu vou fazer um curso de direito. Eu vou fazer um curso de medicina. Eu vou fazer um curso de teologia. Não. O cara fala que vai ser advogado, é que vai ser padre, é que vai ser padre, teólogo, seja lá o que for. Por quê? Porque esses são métodos, são meios, são formas de preparação para o exercício da profissão, para o exercício daquilo que eu vou professar, que eu vou expor como atributo meu. Então, a preparação para a profissão, a minha aquisição intelectual daquilo que eu vou professar é só um passo, é só um instrumento de preparação para chegar lá. É só uma fase do caminho que eu tenho que seguir, que é a escola, que é o seminário, que é a outra escola, assim por diante. Às vezes é a fábrica, o sujeito vai aprendendo na prática, fazendo. Então, a gente, quando fala que vai ser, não fala que vai ser estudante, que vai ser uma pessoa em preparação para o exercício profissional. A gente já fala o exercício profissional. E aí vem um detalhe. Esse exercício profissional, ele habilita para o exercício de uma profissão, ensina os mecanismos e, no caso do direito, ensina também a proveniência das ordens que a gente deve receber. Ao mesmo tempo, fazer a preparação, quer dizer, fazer o curso, já é uma forma de subordinação à lei. Que a lei é que fala que para ser advogado, juiz, promotor, procurador, etc., no ramo jurídico, entre os juristas, é preciso ter esse curso de 5 anos, preciso ter o diploma desse curso, e depois mais alguma coisa. Ou exame de ordem, ou concurso para juiz, ou concurso para procurador, enfim, alguma outra coisa. Mas, então, isso tudo é norma que nós temos que obedecer para o exercício de nossas atividades. E se eu, como professor na minha escola, tive que fazer concurso, o juiz tem que fazer concurso, o promotor tem que fazer concurso, não é tanto para preencher requisitos individuais. E isto, para preencher os requisitos individuais, eu tenho que fazer o curso. O concurso para ingresso na profissão é a realização de ato formal de tentativa de ingresso em um cargo público. Então, é coisa que nós do direito do trabalho, aqui, nós não abrangemos. Vejam lá no artigo 7º, que já está excluído, que ele já está excluindo os servidores públicos, os empregados públicos, os funcionários, como dizíamos na antiga terminologia, já está excluindo isso, tanto do exercício da advocacia, quanto do exercício de uma atividade empregatícia, de uma atividade na qual eu me emprego, na qual eu emprego a minha força de trabalho, dirigida por outro. Que a força de trabalho é minha, eu que emprego, eu que a externalizo.
mas eu a externalizo do modo que o outro, que o empregador, está determinando. Então, além dessas ordens do outro empregador, tem uma série de outras ordens que advêm de outros mecanismos. Tem aquelas que advêm do Estado, que advêm dos acordos entre sindicatos patronais e de empregados. Tem aquelas que vêm do próprio empregador, mas através de um meio sistematizado, o PCC, PCS, Plano de Cargos e Salários, desculpa eu falar PCC, não tem quase nada a ver com PCS, né? Plano de Cargos e Salários. Mas advém dele através do Plano de Cargos e Salários, do Regulamento de Empresa, assim por diante. Então tem vários prolatores de ordens e várias ordens com diversidade de fonte de emanação. E aqui eu usei a palavra-chave desse assunto que a gente está entrando nele, fonte. Porque onde que eu vou buscar? Se eu for buscar água, eu vou ali, pego na pia, no chuveiro, no tanque, no filtro e tal. Mas vamos pegar uma parte mais antiga, anterior da vida humana, não tanto assim, e ainda existente em muito lugar nesse Brasilzão do desespero. Vamos pegar o morador numa região rural. Onde que ele vai buscar água? Ele tem 3 alternativas. Ele pode buscar água no rio, na lagoa, no depósito, no repositório, no lugar onde a água naturalmente se acolhe. Ele pode buscar essa água em algo artificial que ele fez, aí o depósito. Uma barragenzinha, uma caixa d'água, um escavado no chão cheio d'água, o pilão, a bica principalmente, o pilão, porque o pilão precisa da bica. Então, ele vai buscar a água de onde ela está vindo. Ou ele, para pegar a água mais limpa, e que está há menos tempo na face da terra, correndo sobre o terreno, ele vai lá na mina, lá no lugar onde ela sai da terra. Esta é a fonte da água para ele. O jornalista vai buscar as suas informações, as suas notícias, os arrazoados que ele vai publicar, ou que ele vai esconder, ou que ele vai deturpar, que hoje existe isso muito. Ele vai buscar onde? Nas fontes, naquele cara que ele conhece lá dentro da repartição, lá dentro do órgão público, que lhe passa as notícias e as fofocas que aconteceram lá o dia inteiro. Ele vai buscar na entrevista, ele vai buscar no telefone com o qual ele tenta conversar com a autoridade ou com o servidor dela. Ele vai buscar no informante que viu as coisas acontecerem. Por exemplo, tem uma rádio aqui em Belo Horizonte, tem mais de uma. Eu vou dar um exemplo de uma que costuma estar ligada aqui em casa. Quando eu me levanto, vou ficando. É a Rádio Alvorada. O helicóptero Alvorada, e o cara dá notícia se tem carro trombado, se tem carro batido, se tem buraco na pista, se está congestionado, se não está, e às vezes fala até alternativa por onde passar para fugir daquele congestionamento e tal. Esta é a fonte do repórter que vai dar a notícia. Então, sempre tem uma fonte. O contrato de trabalho, então, que nós já vimos como peça da estrutura do próprio direito do trabalho, agora nós temos outro papel dele, o de fonte. E, garganta, eu estou precisando parar essa aula. Não vou chegar até no finalzão dela, não. Mas, vejam vocês que aí esse empregador manda
mas, mas também é mandado e comandado. Por essas fontes todas que já estão jogando ordens, estão jogando determinações na cabeça dele, na mesa dele, no destino dele. Isso então, por causa daquela mais autêntica fonte, que é de onde a água sai mesmo da terra, nós dizemos que essas origens das normas trabalhistas, como dos outros ramos do direito, são as fontes. Então, aí nós já vemos uma diferença entre fonte e norma. A fonte é originada e é originária. A norma, vamos explicar direitinho, a norma é originada e é originária da fonte, de onde está minando, de onde está emanando, de onde estão surgindo o quê? As ordens que vão ser aplicadas nessa relação. Então, por isso é que eu falei no caso do jornalista, que a fonte dele é essa. O policial tem as suas fontes, o pesquisador tem as suas fontes. E assim por diante. Todo aquele que recebe o seu objeto de trabalho de um determinado aspecto dinâmico da realidade, ele tem naquele aspecto a fonte do seu trabalho. E essas fontes, elas se graduam, elas se organizam, elas se estruturam. É igual a estrutura lá da empresa, que modela a força de trabalho que ela quer. Aqui nós temos também uma estrutura dessas fontes. A estrutura primeiro classifica. Então nós temos fontes culturais ou fontes materiais, que são aquelas exteriores ao direito, que não fazem parte dele, que são meros instrumentos para a criação desse direito. Então, nós temos, para os autores, isso aí é meio indeterminado. Alguns entendem que as fontes são os processos, os hábitos, as formas de organização da empresa. Outras acham que dizem que elas são culturais. As convicções que eu tenho, que vêm se conformar em normas jurídicas, as convicções sociais, o consenso cultural da nossa sociedade, que toda sociedade tem uma cultura específica. Isso aí é importante, inclusive, que você esteja anotando. Eu já falei nas fontes materiais e as estou dividindo entre culturais, habituais, sociais, mecânicas, né? As que advêm da própria estrutura da fábrica, e assim por diante. Nós temos também, e principalmente dentro dessa classificação geral, que foge então das normas materiais, que são essas que nós vimos até agora, as fontes formais. E nós vamos parar nesse ponto. Primeiro, que eu não estou dando conta de levar mais por causa da garganta irritada. E segundo, porque nós então podemos ver fontes de um fôlego só, numa aula só, para dar mais coerência a elas. Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.